Em 1999, eu publiquei o meu primeiro livro, que era um livro A História de Fátima do Sul. E eu me propus a fazer esse trabalho porque eu passei no concurso em 1990 e quando eu cheguei na escola eu me deparei que a gente não tinha conteúdo da grade curricular do terceiro e quarto ano para trabalhar em história, que era a história do município. Eu comecei a trabalhar exclusivamente com material do livro e com jornais antigos, que eram jornais da qual eu trabalhei, o Zangão e depois Diário MS. Só que daí, com o passar do tempo, eu fui vendo que aquilo já não estava sendo suficiente. E daí eu resolvi fazer esse projeto, em cada rumo uma história. Em 2014, quando eu estava concluindo meu mestrado em História pela UFGD, minha pesquisa sobre História Política de Mato Grosso do Sul, ela me convidou para a gente fazer uma pesquisa a respeito da história das ruas da nossa cidade, Fátima do Sul e Culturama. No início de 2015, nós começamos então a fazer esse levantamento. A gente pôde constatar que a maior parte das ruas, eu acredito que 80% das ruas de Fátima do Sul, uma boa parte das ruas de Culturama, são ruas que homenageiam pessoas desse município, né? Os fundadores, né? Os primeiros moradores. É algo muito interessante porque eu estava ali acostumado a trabalhar com a história política, falar muito das figuras, né? Da história do Estado, das principais lideranças, e pude ter essa outra experiência na pesquisa histórica. Então a gente espera que nesse projeto a gente consiga chegar em mais histórias interessantes, em pessoas que aqui vieram, que aqui ficaram, que não estão mais, mas que estão seus descendentes, seus netos, seus filhos, seus parentes, eles possam conhecer aquilo que também nós não conhecíamos antes do projeto. Eu sou Mauro Berto Gonçalves, filho de Lázaro Berto Gonçalves e Dona Eva Garcia Gonçalves. Viemos de Araçatuba, no interior de São Paulo, no ano de 1951, onde primeiro moramos na Picadinha, um distrito de Dourados, e logo em seguida fomos para Itaú. E já em 58 para 59, meu pai veio a montar uma serraria aqui em Fátima do Sul. Devido a que ele não teve as oportunidades de estudar, então ele gostava muito da área de educação. E ele onde construiu 8 escolas aqui no município, com recurso próprio, e para que desenvolvesse, que muitas crianças não tinham escola próxima, então era difícil o estudo aqui. E ele sempre gostou de trazer o progresso, e é um tanto que a gente tem um orgulho grande ele fazer várias amizades com governadores, nunca mediu esforço. E ajudou a trazer também para cá, ele, Augusto Pires Leite, o Banco do Brasil e também a Receita Federal que nós tivemos aqui no nosso município. Porque Fátima do Sul chegou a ter 63 mil habitantes, então era um município pujante. Então vieram assim bancos e essas lojas grandes assim. Eu sou Maria Neide Barros Pereira, filha de Celso Joaquim de Barros e Emiliana Maria de Jesus. Meu pai veio para cá conhecer o lugar em 1952. Em 1954, 55, aí ele trouxe a família para cá. Foi quando nós nos mudamos. No início, aí ele foi desbravando, que era tudo mato. Aí depois começou a plantar algodão, amendoim, feijão. Isso no início. Depois ele montou um armazém de cereais e vendia os cereais para o pessoal, para fora daqui e para onde precisasse. E nós morávamos numa casinha muito pequenininha, feita assim bem de improviso, e depois com o tempo aí ele construiu uma casa maior, uma casa grande, onde acolhia assim todo o pessoal que vinha, que ele veio do interior de São Paulo, né? Então foi trazendo gente de lá para morar aqui. A primeira igreja matriz, a Igreja Católica,
foi construída de madeira, que ele trouxe também. Meu pai era muito ativo, assim, gostava muito de sair, gostava de participar na sociedade. Ele participava do Lions Club, ele fundou o clube social e participava de todos os bailes. Ele gostava muito, amava o que ele fazia. Ele doou ali onde é o Lions Club, e também a Mirim, que foi doado por ele. O posto de saúde também foi um terreno que ele doou para fazer o posto de saúde. E que eu me lembro, assim, no momento. Miliana era minha mãe, né? Minha mãe já era mais caseira, não gostava muito de sair como meu pai, mas quando precisava ela ia para os lugares com ele, mas era muito pouco. Mas ela era muito assim católica, muito religiosa, gostava muito de ir para a igreja, que nós, desde aquela época, nós somos católicos, apostólicos romanos, né? E sempre ela frequentou muito a igreja. Meu nome é Antônio Alves dos Santos, sou filho do casal Francisco Lopes dos Santos e Helena Alves, sobrinha dos Santos. Nós chegamos aqui na Vila Brasil no ano de 1957, dia 17 de outubro. Meu pai baiano, vindo da Bahia para Araçatuba, em São Paulo, minha mãe de Minas Gerais para Araçatuba, em São Paulo, onde se conheceram, se casaram, mudaram em seguida para Birigui, onde eu nasci, em 1947. De lá nós viemos, em 1952, para um vilarejo chamado Triunfo, próximo a onde hoje é a Vila São Pedro, distrito de Dourados. Ficamos lá de 1952 a 1957, quando viemos para cá. Quando nós chegamos a então Vila Brasil, meu pai veio, vindo da agricultura, buscar a vida de comerciante, uma mudança de vida. E aqui ele adquiriu uma máquina de benefício de arroz, a máquina Santo Antônio, e a minha mãe era doméstica do lar. E a minha mãe também, muito religiosa, participava da congregação das Filhas de Maria. Ela não era uma pessoa saudável, ela tinha muitos problemas de saúde, mas a gente não via nenhum problema grave, e naquela época era difícil de se descobrir, se constatar a doença cardíaca como hoje, que se faz vários exames do coração. Então é normal a pessoa, de repente, ter um infarto e morrer. A gente não esperava por isso. Mas aos 35 anos, num belo dia, ou seja, num triste dia, eu tinha 17 anos apenas, ela causou essa surpresa que até hoje dói muito de lembrar. Almoçou com a gente, terminou de almoçar, voltou para o batedouro, onde ela estava lavando roupa, no quintal, não conseguiu chegar lá, no meio do caminho ela caiu. Meu pai percebeu, me chamou, fomos lá, e segundo constatou o médico, ela nem percebeu que morreu. O infarto foi fulminante de uma maneira que ele falou, ela nem sentiu nada, ela simplesmente caiu morta. O legado que a minha mãe deixou foi no sentido de a gente ser participativo da vida dos amigos, da vida em sociedade, e ela era uma pessoa muito doce, ela transferiu isso para mim, de uma maneira que me ajudou muito a não ser uma pessoa agressiva, uma pessoa grosseira. Eu aprendi muito isso com ela. O Jardim Brasilândia surgiu na época da imigração de muitos agricultores que vieram ali para as margens do Rio Dourados, né, onde ficaram esperando, aguardando a demarcação da segunda zona, né, para que eles pudessem passar para o lado de lá, onde se formou o Porto Ubatuba.
Muitos desses agricultores, esses colonos que veio para cá, eles preferiram ficar pro lado de cá do rio. E aqui se transformou, então, 2 bairros, Jardim Brasilândia e Vila Nossa Senhora Navegante. E assim se formou. A minha avó, Nácia Vaz, ela nasceu em 1890 na Argentina. Aí depois ela veio embora com os pais para Ponta Porã. Aos 18 anos ela se casou, né, e veio morar aqui na Vila São Pedro. Aí depois da Vila São Pedro, meu avô veio falecer em 1950, justamente na época que estava abrindo aqui. Então ela veio para cá, em 1951. Aí veio para cá e aqui ela ficou, né, até falecer no dia 12 de outubro de 1983, aos 93 anos. Aí então o Júnior Paraíba, ex-vereador, né? Ele tá querendo colocar o nome na rua aqui. Então era um projeto de lei número 653, se não me engano. Aí de 1993. Aí ele queria pôr o nome de Rua São Paulo, Curitiba, esses nomes. Eu falei, não, tem tanta gente que, né, que é fundador, né, de Fátima do Sul, que chegou por ali, ele está até hoje, e outros já levou, vamos procurar pôr o nome desse povo lá, conversando com ele, nisso, né? Aí ele concordou. E assim que a gente conseguiu colocar o nome nessa rua, com o nome de pessoas que são fundadores e todos daqui que moraram aqui no Jardim Brasilândia e Navegante. Cheguei em Culturama, junto com meus pais, Semi Pereira de Matos e Aurora Caetano de Matos, e meus irmãos, Ailton, Adenilton, Roseleida, Rosair, Sandra. Nós viemos lá do Guaçu, pro lado de Dourados, em 1968. 13 de junho foi o dia da criação do Distrito de Culturama. A data foi escolhida pelos fundadores e ficou chamado 13 de junho, colocado o nome da avenida 13 de junho. Toda a vida foi larga daquele jeito, com as 2 pistas, né? Mas ela não tinha asfalto, era cascalho. Nós chegamos a desfilar como aluno naquelas ruas de cascalho, né? E tocamos fanfarra na época também. Eu também fui professor, instrutor de fanfarra. Roberto Bezerra Dias era um jovem. Ele tinha, eu acho que mais ou menos uns 20, 21 anos, quando ele faleceu. Ele era filho do seu José Bento Dias e da dona Francisca Bezerra Dias. E o Roberto Bezerra Dias, ele era músico e ele tocava por dom, ele tocava tudo quanto era tipo de instrumento. Era uma pessoa muito querida na comunidade. Era uma pessoa que dava prazer de você conversar com ele, bater papo. Era uma pessoa assim, de um diálogo muito agradável, muito bacana. E aí apresentou uma doença que ia paralisando o corpo. Os pais levaram ele para tratar, para Campo Grande, para São Paulo, e fizeram tudo que era possível na época para tratar dele, mas era uma doença assim que ia paralisando os músculos, sabe, por completo, até falecer. O Fudimaz era uma pessoa muito bem sucedida. Ele trabalhava no INCRA, comandou o INCRA aqui, mas começou trabalhando como office boy, como contínuo no INDA, lá de Indápolis, a velha serraria, porque seus pais tinham uma pequena empresa na periferia de Dourados, na região do Água Boa, por ali, nos anos 50, e depois a sua mãe veio para Indápolis, velha serraria, e montou ali uma pequena pensão.
E ele, diante do garoto esperto e tal, ainda na sua adolescência, juventude, foi convidado pelo pessoal da administração da colônia agrícola, né, da colônia federal, né, cuja sede é em Dápolis, na Velha Serraria, foi convidado para ser office boy, né, contínuo do INDA lá em Dápolis. Cresceu tanto, uma pessoa tão ativa ali na sua juventude, que os políticos começaram, como é hoje, começaram a sondá-lo, né, para ser um candidato a vereador, representante daquele distrito que era a Velha Serraria em Dápolis. Bom, e Ataúfo topou a parada, filiou-se, o seu primeiro partido foi o PSD, e dali ele foi para a campanha. A família Matos, que é uma família tradicionalíssima, talvez com esse sobrenome, é uma das maiores famílias dessa região. Eles fazem encontro todos os anos, né? No Rio Grande do Sul, em Campo Grande, em Dourados principalmente. E a família Matos abraçou a causa, né? A candidatura de Ataúfo de Matos, com muita justiça. E aquele jovem foi o mais votado em 1958 para assumir a Câmara em Dourados, sendo inclusive o mais votado da época, naquele ano de 1958, né? O pleito de 58 a 63. Ataúfo teve 696 votos. Quer dizer, para um rapaz, um jovem, começando, com os colonos chegando na região, a maioria deles sem títulos de eleitor da região, mas a família Matos o abraçou e o elegeu como principal vereador de Dourados. Foi presidente da Câmara Municipal de Dourados. Depois, com o seu trabalho do INCRA e o surgimento do nosso Vila Brasil, ele veio para Fátima do Sul, ou seja, Vila Brasil. Elegeu também, mais uma vez, Ataúfo de Matos como o vereador aqui da cidade, que se tornou também presidente da Câmara Dourados, como vereador de Fátima do Sul. Então, o trabalho dele é muito amplo, uma pessoa tida, para mim, por muitos, como principal vereador da história de Fátima do Sul. Padre José Pascoal Busato, nossa, ele era uma pessoa assim muito alegre, muito dado com todo mundo. Ele participava de tudo, né? Era os cursos que tinha aqui na cidade. O Padre José Pascoal Busato, ele tinha um espírito mais empreendedor. Ele via muito além para a Igreja Católica da celebração das missas, dos eventos religiosos. Ele via a igreja como uma entidade que devia ter uma atuação dentro da sociedade, da comunidade, ajudando as famílias. Então tudo assim para ajudar o povo. Eles faziam de tudo. Ajudavam assim com horta, até na lavoura, para falar a verdade. Eles orientavam. Ele foi de casa em casa aqui em Fátima do Sul, nas linhas. Primeiro da cidade, depois nas linhas. Com isso ele ficou sabendo quantas famílias, quantas pessoas, quem era católico, quem não era, que religião que era, quem não, né? Ele tinha então uma noção e o número de pessoas que havia aqui. E com isso ele conheceu as famílias, vamos dizer assim, na miséria, que era além da pobreza, a miséria mesmo, a gente não tinha nem comida. E aí ele começou a plantar, e quando engolia, ele lembrava dessas pessoas, chegava lá com meio saco de arroz, ou mandioca, ou alguma coisa assim que pudessem comer. Ele sempre tinha uma horta muito grande para fornecer para esse pessoal. Então, com isso, ele tinha noção, sabia certinho as famílias mais necessitadas, né? E através das amizades que ele tinha, uma vez, de um padre que estava nos Estados Unidos, que era Palantino, que foi para lá, através dele, ele conseguiu muita ajuda para cá, né? Ele fundou o Clube de Mães, a partir daí ele fundou a Escola Paroquial Vicente Palotti, ele fundou o Instituto Dom Pedro II, fundou com a ajuda da sociedade, mas a iniciativa foi dele, de fundar o Hospital das Cias, Sociedade Integrada de Assistência Social. O Hospital das Cias nós devemos ao Padre José Pascoal Busato. Jogava bola, era esportista, fundou vários times com os estudantes, com o pessoal, os jovens, né, da época, né? Então ele era assim um padre bem, para a época, era um padre bem para frente. A Avenida 9 de Julho, antigamente falava Rua
primeira rua, rua principal. Essa avenida ela ia logo próximo aqui para cima da praça, até o posto Esso, na época, ou a igreja Assembleia ali, era o máximo que tinha. Depois já era tudo colônia. A avenida ela era mais povoada até essa região ali da rua Ipiranga. Daí para lá já eram bem poucas casas. Existia já a Madeireira São Paulo, pouco tempo depois, mas tudo casas bem esparsas, bem longe uma da outra. A população maior se concentrava a partir da ponte até ali por volta da rua Ipiranga. Eu me lembro bem que o Salatiel de Barros era um líder que ajudava a fazer muito, abrir essas ruas. E ele vinha com um sistema dele lá para esquadrejar essas ruas. Mas foi tudo aberto foi tudo aberto braçalmente mesmo. E de barro, e não tinha nem cascalho. Quando chovia, era um lamaçal que só Deus sabe. Era assim, era tudo de barro, né? Não tinha asfalto. Quando chovia era muita lama. Que a gente costumava pôr até pó de serra nas casas, aquele tempo usava muito pó de serra para não sujar tanto a casa, né? Colocava tanto na entrada da casa como dentro da casa mesmo colocava. Nós chegamos a ter períodos de ficar intransitável daqui para Dourados por cerca de 40 dias por conta do período de chuvas. E aqui na cidade também era assim. Lá na Vila Navegantes, onde hoje é Navegantes, era estrada de chão, não tinha sequer cascalho. A cidade aqui na parte alta também era estrada de chão, não tinha cascalho. Algum tempo depois que foi cascalhada, os lados da avenida, Avenida 9 de Julho, eles tinham enormes valetas, verdadeiras crateras de um lado ou de outro, por conta das enxurradas que se formavam quando chovia. Então, não havia energia elétrica, não havia água encanada, saneamento básico zero. Naquela época não se tinha sequer como ter uma higiene mais caprichada. O pessoal que morava lá na Vila Navegantes, em seguida Vila Barbosa, no início, a maioria, o banho deles era no Rio Dourados. Eu lembro que meu pai trabalhava até a tarde, depois se juntava com os amigos, colocava uma toalha no ombro, pegava um sabonete, um sabão, e iam todos para o rio, tomar banho no Rio Dourados, por conta que não tinha água encanada. Para tomar banho era água de poço, nem chuveiro a maioria das famílias tinham, e era assim a nossa vida, uma vida bem diferente da vida de hoje. E aí houve um movimento para fazer 9 de julho, devido a uma invasão da primeira zona para a segunda zona, que foi em 9 de julho. Por isso que se tornou a Avenida 9 de Julho.